Galera, a vitamina B12, ela tem diversas funções no nosso organismo, funções metabólicas e também funções neurais. É uma vitamina muito importante. Nós temos algumas apresentações, né? Vitamina B12 oral, vitamina B12 injetável, vitamina B12 dentro de um complexo multivitamínico, vitamina B12 dentro de um complexo apenas exclusivamente de vitaminas, né, automaticamente do complexo B. Então vamos falar um pouquinho sobre tudo isso. Já clica no gostei, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, porque a carência de vitamina B12 pode causar anemia e também deficiências neurológicas. É difícil você encontrar uma pessoa com uma carência muito grave de vitamina B12. Então, acho importante começar falando isso, porque é uma pessoa que se alimenta bem, que come bem, e o comer bem a gente sabe que é muito questionável, e eu digo isso com vocês com toda a propriedade do mundo, com toda não, mas com um pouco de propriedade, porque eu já encontrei diversos alunos que fazem um relato para mim. Nando, eu estou me alimentando bem, não estou evoluindo. Eu falo, tá, vamos explorar um pouquinho mais isso? Desenvolve. Quando a pessoa começa a falar, ela come coisas saudáveis, mas não nas quantidades certas. Então a gente tem quantidade e qualidade, no mínimo. Às vezes a pessoa come arroz integral, frango, e não consegue emagrecer. Ou não consegue ganhar massa. O que um fisiculturista, o que uma pessoa come para ganhar massa muscular e perder gordura? Arroz integral, frango, amendoim e tal. Então os dois comem as mesmas coisas. Logo a quantidade é fator determinante. Então, esse estar se alimentando bem, pessoal, é muito questionável. Você pode ter certeza que quando alguém da área da saúde escuta isso, alguém que se preze, ele vai desconfiar de primeira. Porque ele sabe que aquele indivíduo, ele não tem um bom repertório. Isso não é demérito nenhum, porque cada um é bom numa coisa. Vocês estão vendo aqui a única coisa que eu sei fazer. O resto eu sou uma porcaria. Então eu sou ruim em tudo. Na verdade, eu está dando certo aqui a manifestação, claro que eu dei errado em tudo. Então não se sinta desprestigiado. Mas a gente tem que ter esse filtro de olhar e falar, essa pessoa não tem repertório para saber o que é bom e ruim. Isso é o que ela acha. Então vamos puxar. Isso é papel do profissional da área. Então é difícil você encontrar alguém que come razoavelmente bem, vamos colocar assim, e ter uma carência de vitamina B12. Mas pode acontecer. O consumo de vitamina B12 é de 2,4 microgramas por dia. E se há algum tipo de carência, você tem algumas abordagens. Então você pode recomendar ou tomar um multivitamínico. Normalmente os multivitamínicos nacionais, eles não têm uma grande quantidade de vitamina B quanto os importados. Basta você comparar um multivitamínico da própria Growth Supplements com, por exemplo, um Optiman ou um OrangeTride, alguma coisa desse tipo. Você vai ver que tem uma diferença. Não que seja necessariamente necessário você usar um importado, mas apenas que se você tem uma carência de determinada vitamina, estude a tabela para ver o que é mais interessante para você. Também pode-se fazer a utilização do complexo B em si, porque às vezes você fala, pô, vou jogar um monte de outras vitaminas que eu não preciso, então eu jogo só o complexo B. Talvez pode acontecer do complexo B também, né, não ser necessário, não preciso, eu preciso só da B12. E aí você compra só a B12 via oral ou via injetável. Qual que é a diferença? Não tem diferença, pessoal. Claro, tem diferença. Uma injeção, outra é oral. Isso é óbvio, né? Mas o que eu quero dizer é que a injetável ela vai me recuperar muito mais rápido. Não, isso não. Quando a gente fala de injeção, algumas pessoas têm essa misticidade da agulha rompendo as suas miofibrilas e aí você fala, agora vai, que agora tá fantástico, eu senti entrar dentro de mim. Mas na verdade, isso na prática não muda nada. Então, se você não gosta de injeções, cogite fortemente simplesmente usar a via oral caso você tenha necessidade. Se for uma necessidade grande, use de forma específica. Se não, você pode usar um complexo B ou um multivitamínico que vai te atender muito bem. Agora, a injeção, apesar de desconfortável, ela dura mais tempo no nosso organismo. Então pode ser uma vantagem para quem não quer todo dia tomar um comprimido, toma uma injeção e dura mais tempo. Ok, questão de apresentação, não que vai ter melhora por si só. E nós temos algumas vantagens muito boas de ter a vitamina B12 funcionando, tá? Ela desempenha mais de 100 funções no nosso organismo, então é bastante, tá? Mas uma muito bom para quem treina é o aumento da produção das hemácias. Então, hemácias vai fazer transporte de oxigênio. Quanto mais oxigênio você tem sendo transportado, mais rendimento você tem nos treinos. Não é que você vai tomar uma B12 e vai, agora eu vou comer ferro. Não. Se você tiver carência, sim. Se você tiver carência e tomar uma vitamina B12, pode ter certeza que vai dar aquela animada boa.
Agora, se você já tem a vitamina B12 ok, você vai tomar, não vai sentir nada. Muitos fisiculturistas têm uma preocupação, ou pelo menos deveriam ter, com a vitamina B12, porque ela protege o cardiovascular. A vitamina B12 ela ajuda no processo de metilação que converte a homocisteína em metionina. Consequentemente, vai melhorar a nossa condição cardíaca. Acredito que as pessoas saibam também que o nosso corpo produz creatina por dia e para fazer a produção da creatina você precisa de vitamina B12, aquela que vai ajudar na conversão e síntese da creatina. Então você vê que continua sendo importante para quem pratica musculação. Na gravidez ajuda no desenvolvimento do feto e também na nossa parte neurológica, como eu falei antes aqui no vídeo. Como saber se eu tenho uma carência de vitamina B12? Muito boa pergunta, porque o pessoal pode falar, me sinto meio cansado, é vitamina B12? Pode ser muita coisa, pode ser ferro, pode ser sono, pode ser baixo carbo, então não dá para caracterizar por isso, entende? O melhor é você aferir a sua quantidade de vitamina B12. Se ficar até uns 250 picrogramas por litro de sangue, vamos entender que é uma carência sim. E o que nós vemos, pessoal? Por isso que eu quis chamar a atenção para a vitamina B12 injetável. Antes de você entrar, né, no vídeo, a questão do título, thumb, você vê que tem ali um apelo para a vitamina B12 injetável. Por quê? Porque por ser injetável, por dizer todas essas coisas, o pessoal fala, opa, vou tomar. Galera, se não tem carência, não faz sentido. E o jeito de a gente saber se tem carência é através de exame de sangue. Um grupo que costuma ter esse tipo de carência são os veganos, os vegans, por conta justamente da privação de origem animal, que tem bastante B12. Não quer dizer que o vegano, o vegetariano, obrigatoriamente ele vai ter. Não quer dizer, mas existe uma chance maior. Então, se você é vegetariano, é vegano, dá aquela medidinha legal, se for o caso, suplemento, uma coisa tranquila, rápida de se resolver. A suplementação, Leandro, resolve rápido ou demora meses? Não. Coisa de uma semana aí, você já vai ver uma melhora absurda se você tiver carência. Passando rapidamente por alguns sintomas aqui da vitamina B12. Bom, primeiro, você vai sentir fraqueza, uma indisposição, uma coisa meio anormal. Como eu disse, podem ser muitas coisas, mas você vai associando. Pô, se dessa lista 70% eu tô nela, vamos ver quando é que está a vitamina B12. Dores no corpo, isso é muito comum com vitamina B12 muito baixa. Tipo uma fibromialgia mesmo. Dor mesmo no corpo, só que você fala, pô, não é muito possível que eu tenha fibromialgia, mas eu sinto dores do estilo. Pele amarela ou extremamente pálida, perda de peso e anorexia, é daí que vem uma injeção de vitamina B12. Ela vai melhorar o meu apetite se você tiver carência. Vejo muita gente tomando complexo B para abrir o apetite, mas não tem carência. Não vai abrir nada. Temos alguns outros fatores, como por exemplo o aumento de risco viral, diarreia, alteração de ciclo menstrual, ferida na boca. Esses costumam ser menos comuns e vão dar mais em casos mais graves de deficiência de vitamina B12. Normalmente a injeção de vitamina B12 não causa efeitos colaterais, a suplementação também não, porque o excesso sai pela urina. O máximo que pode acontecer, como qualquer aplicação intramuscular, é ficar um pouquinho dolorido, um pouquinho vermelhinho e tal, mas nada fora isso. O que torna às vezes a pessoa muito confiante. Não, vou mandar então para dentro porque mal não vai fazer. Só que de novo, é desnecessário você tomar uma furadinha e não ganhar nada com isso. Caso haja uma hipervitaminose B12, que é muito pouco provável, você tem que exagerar muito, descontinuando, os sintomas se aliviam rápido, por ela ser hidrossolúvel, o corpo logo se livra. Mas isso é muito, muito difícil de acontecer. Galera, eu acho que quem está nesse vídeo aqui está procurando realmente alguns benefícios de vitaminas. Então eu vou deixar vocês com um vídeo tudo sobre multivitamínico, que é muito melhor você tomar um multivitamínico do que uma B12 isolada, porque já vai ter a B12 e muitas outras coisas. Então, se você tem carência de B12, muito provavelmente você tem carência de algumas outras coisas. Não é o caso de todo mundo, tá? Pelo amor de Deus. Mas pode ser que sim. Então dá uma conferida nesse vídeo aqui, tudo sobre multivitamínicos.